Graças e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. É momento de nós nos reunirmos agora e nos unir em adorar a Deus. Amém? Eu quero pedir que você possa estar compartilhando essa live, este culto, convidando aí os irmãos da igreja, convidando seus amigos, seus familiares, porque é um momento muito especial. É um momento de agora nós juntos entrarmos na presença do Senhor para glorificar o seu santo nome e meditar na sua poderosa palavra. Porque a Bíblia fala que aquele que tem prazer na palavra do Senhor e nela medita dia e noite, serão como árvores plantadas junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria. Não é verdade? Mas os ímpios não são assim, pois são como a palha que o vento espalha, pelo qual não subsistirão no dia do juízo, diz o Salmo 1. Então esse momento é um momento de nós consagrarmos esses minutos a Deus, consagrar este momento ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e toda a adoração. Amém? Eu vou estar aqui, além de estar operando no celular, estar operando aqui o computador e ainda manejando aqui a Bíblia. Então, se tiver algum... Você não repara não, porque Deus é bom. Deus é bom. O importante é nós conseguirmos alegrar o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, amados? A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós vamos estar adorando a Deus neste momento. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar neste momento orando com os irmãos. Enquanto isso eu vou preparando aqui uma música, um fundo, né? Eu quero estar orando com os irmãos para a abertura deste culto. Enquanto isso você vai convidando aí. Vai convidando, compartilhe, curte, compartilhe, participe. E Deus é maravilhoso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, poderoso és o Senhor. Tu és o Deus, ó Pai, que está conosco neste momento. E todos nós, Senhor, nos reunimos em louvor do Teu nome, em louvor de Tua glória, te adorando, te bendizendo, buscando ao Senhor, ó Pai. Porque é isso que nos cabe neste momento, buscar ao Senhor e temer ao Senhor, porque está escrito que este é o dever de todo homem. Ó Deus Santo, poderoso, fiel, verdadeiro, é o Senhor que fez os céus e também fez a terra. Meu Deus, temos visto nestes dias, ó Pai, quão insignificante é o homem, como a Tua palavra confirma, ó Pai, que o homem é como a erva do campo, que nasce, cresce ao sol e seca-se e morre. Assim é a nossa vida, ó Pai. Porém, nós sabemos, meu Deus, que a nossa passagem por este plano, por esta vida é breve. Mas nós almejamos, ó Pai, algo maior. A vida eterna na Tua glória, a vida eterna na Tua presença, ó Pai, porque esta é a grande promessa do Senhor
quando o Senhor mesmo diz que todos aqueles que invocar o teu santo nome serão salvos. E nós invocamos o teu santo nome neste momento, ó Pai, para que a tua salvação nos alcance, através, sim, ó Pai, do teu amor e da tua graça, porque por ela nós somos salvos, Senhor. Nós não somos merecedores de nada, nós não somos merecedores, Senhor, aleluia, de tão grande vitória, mas o Senhor nos amou, como está escrito no Evangelho ao qual João escreveu, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, para que, e deu o seu único Filho, ó Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta é a vida, Senhor, que o Senhor nos deu, uma vida em abundância, uma vida gloriosa, não uma vida, Senhor, de preocupações, de tristeza, de tribulação como esta que o Senhor já de antemão tem nos avisado, ó Pai, onde o Senhor disse para que todos nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, garantindo a vitória ao teu povo, ó Pai. Mas nós almejamos uma vida de paz, uma vida, Senhor, de amor, uma vida conforme o teu planejamento, porque o Senhor diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. João escreveu ali, ó Pai, na carta do Apocalipse, meu Deus, que o Senhor vai enxugar sim as lágrimas dos nossos olhos, porque aonde nós vamos não terão prantos, nem dor, não terá doença, enfermidade, nem preocupação, porque o Senhor mesmo, ó Pai, cuidará de nós. Louvado e exaltado é o teu santo nome, glorioso é o amém e amém. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, ó Pai, dá vitória à tua igreja. Muitas pessoas estão entrando, participando já deste culto, né? Eu não quero dizer que isto é uma live somente, porque live é o nome técnico, né? Para essa plataforma, mas nós estamos num culto. Glórias a Deus, nós estamos louvando ao Senhor. Aonde estiver dois ou mais no nome santo do Senhor, ali ele se faz presente. Glórias a Deus, aleluia. Está conosco já irmã Maria Helena, irmã Helena, graças a paz, irmã Cida Antunes, graças a paz, querida, Marcos Prietro, missionária Sandra, César Gonçalves, irmã Larissa, Deus abençoe a cada um de vocês, tá? E eu tenho certeza que mais pessoas vão estar chegando dentro desses minutos, e daqui a pouco nós vamos estar ministrando e meditando na palavra do Senhor, amém? Você que está com a sua Bíblia, eu gostaria de convidar você a estar abrindo a sua Bíblia, glórias a Deus, nos Salmos de número 96, Salmos número 96, aleluias, glórias ao teu nome, Senhor. Santo és tu, tu és fiel, tu és verdadeiro, tu és poderoso, glórias ao teu nome, ó Pai, te louvamos, santo, 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 glórias a Deus. Salmo 96, aleluias, glória a Jesus. Glórias a Deus. Louvado é o nome santo do Senhor, amém? Todos aí já estão com as suas Bíblias abertas. Salmo 96. Pode com água, por favor? Pedindo água para minha assistente aqui, minha querida esposa, pastora Rita. Glória a Jesus. Glória a Deus. Como que tá aí o som? O som tá bom? Alguém pode sinalizar aí? Se vocês estão me ouvindo bem, alto, claro. Como que tá o fundo musical? Se tá muito alto. Se estiver alto, eu abaixo aqui.
Você pode me dar aí o feedback aí, tá ok? Glória a Jesus. Então vamos lá. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação dia após dia. Entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Pois grande é o Senhor e digno de louvor, é mais temível do que todos os deuses. Pois todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, Senhor, glória e força. Dai ao Senhor a glória ao seu nome. Trazei ofertas e entrais nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O Senhor firmou o mundo para que não se abale. Ele julgará os povos com equidade. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque diante do Senhor. Pois ele vem julgar a terra, julgará o mundo com retidão e os povos com a sua verdade. Amém? Glórias a Deus. A irmã Larissa está dizendo que tá bom assim, né? Então tá legal. Vamos continuar aí nessa pegada. Um fundo musical e a palavra do Senhor. Então, queridos, olha que maravilha este salmo, que ele começa nos orientando a cantar ao Senhor novo. Por que um cântico novo? Um cântico de adoração, um cântico de benevolência, porque outrora nós adorávamos outros deuses, mas agora há um cântico novo, onde nós dizemos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e Ele é o nosso único Deus. E aqui, irmãos, no versículo 7, está dizendo assim: dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. A Bíblia, ela nos orienta a dar a vida ao Senhor. Por que a glória devida, irmãos? Porque a glória que só pertence a Ele. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. Irmãos, maravilha fosse se toda a terra adorasse a este Deus. A Bíblia fala que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Irmãos, quando Deus ele é o Senhor do homem, o homem ele anda segundo os quesitos de Deus. O homem não anda segundo as suas próprias concupiscências, as suas próprias definições daquilo que é certo, mas ele anda segundo o conselho de Deus. Irmãos, e no livro de Romanos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a vontade do Espírito. E andar segundo o Espírito é andar segundo a vontade de Deus, não é verdade? Então, queridos, possamos adorar ao Senhor
como está escrito agora no versículo 9: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. É diante de Deus, irmãos, que eu e você temos que andar. É no temor do Senhor que nós temos que caminhar, porque isso agrada a Deus. E se nós agradamos a Deus, irmãos, Ele nos fortalece. Como Neemias, está escrito no livro de Neemias: a alegria do Senhor é a vossa força. Quero te dizer, querido, querida, que a alegria do Senhor é a vossa força. Então, irmãos, nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer com que o Senhor esteja alegre conosco. Porque Deus, irmãos, Ele é um Deus que deve ser adorado. Ele deve ser adorado. Porque muitas das vezes nós não estamos adorando a Deus. Não estamos adorando a Deus como devemos adorar ao Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele fez uma queixa dizendo que, assim, aos judeus, aos fariseus: vocês me louvam com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Olha que coisa terrível. Vocês me louvam com os lábios, mas o vosso coração está distante de mim. Irmãos, adorar somente com os lábios é ser como os fariseus, que diante dos homens eles oravam em praça pública em alta voz. Eles queriam mostrar uma santidade falsa, uma santidade que na verdade eles não viviam. E o Senhor, ele se queixa disso. Mas é importante que todos que adorem o Senhor o adorem em espírito e em verdade. Quando o Senhor Jesus está dialogando com aquela mulher ali na beira ali do poço de Jacó, ela pergunta: aonde devemos adorar? Se é no Monte Gerizim ou em Jerusalém? O Senhor Jesus, ele responde: olha, os que me adoram não devem estar preocupados com os lugares, mas devem estar preocupados dentro do seu interior. Porque é muito fácil eu, diante de você, fechar meus olhos, levantar minhas mãos, abrir minha boca e de repente até uma lágrima sai dos meus olhos. Mas se o meu coração não estiver voltado a essa adoração, o Senhor, irmãos, ele não vai se impressionar com os meus gestos. Mas o Senhor que me conhece por dentro, o Senhor que te conhece no seu interior, irmãos, é isso que vai mover o coração de Deus. A verdadeira adoração. Por isso que o Senhor Jesus disse a ela: o Pai a tal procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, também em verdade. Então, irmãos, que eu e você venhamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Não importa onde nós estivermos, tudo que nós estivermos fazendo tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. A minha vida, irmãos, tem que ser para a honra e glória do Senhor. A sua vida tem que ser para a honra e glória do Senhor. A minha família, eu tenho que cuidar da minha família para a honra e glória do Senhor. Você tem que cuidar da sua família para a honra e glória do Senhor. O meu trabalho, eu tenho que ele produzir para receber o pão de cada dia. Tem que ser para a honra e glória do Senhor. O seu trabalho também tem que ser para a honra
e glória do Senhor. Irmãos, nós estamos cercados pela glória de Deus. Por isso que nós temos que ter uma vida baseada na adoração a Deus. Porque os olhos do Senhor, irmãos, percorrem toda a terra. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Irmãos, aonde eu estiver, aonde você estiver, o Senhor, Ele está conosco. Ou você pensa que o Senhor, irmãos, Ele só está conosco ou nos vendo na hora que nós pedimos socorro a Ele, na hora da necessidade? Não, irmãos. O Senhor, Ele está conosco todos os momentos. Ele fala assim, ó, não te deixarei, nem te desampararei. Então, irmãos, no momento da nossa necessidade, nós podemos ter a convicção, ter a certeza que o Senhor está conosco. Porém, também nos momentos que nós estivermos fazendo coisas erradas, temos que saber que não estamos escondendo isso de Deus, porque Deus está do nosso lado, vendo todas as nossas ações, todas as nossas atitudes. Por isso, irmãos, a Bíblia fala que nós vamos nos apresentar diante de Deus, e Ele é quem julga toda a nossa obra, quer seja boa, quer seja má. O Senhor, Ele julga todas as nossas obras. Glórias a Deus. Estão conosco também estou vendo aí o irmão Rafael Carlos. Graças e paz, querido. Deus abençoe sua vida. Irmão Marco Aurélio, né, meu cunhado. Deus abençoe sua vida, Marco Aurélio. Sabrina Macedo, Silmara Espadoni, graças e paz. Deus abençoe cada um de vocês e toda a família. Então, amados, aí é que está. Sabendo que o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos, irmãos. Vamos adorar a Deus. Vamos glorificar ao Senhor. Irmãos, mas pastor, eu não sei como devo caminhar diante de Deus. Irmãos, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Por isso que fala, nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas para aqueles que andam segundo o Espírito, né? Então, irmãos, o Espírito Santo é quem nos conduz. E Ele nos conduz a fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo, Ele nos dirige ou nos direciona a glorificar ao Senhor em todas as nossas ações. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia ela nos ensina. A Bíblia nos ensina como devemos andar diante do Senhor, segundo o Espírito, amados. E daqui a pouco eu quero estar meditando com os irmãos no livro que Paulo escreveu aos Gálatas, como nós devemos andar diante de Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu vou beber mais uma água. Enquanto isso, nós vamos ouvindo este louvor. Amém? Glórias a Deus. Está conosco também Pastor Wellington, conhecido como Varão. Deus abençoe a sua vida, pastor, e toda a sua família, pastora Gisele, Mateus, né? A sua mãe, nossa querida irmã Marisa, todos os irmãos ali de Vila Natal. Deus abençoe grandemente vocês. Irmãos, glórias a Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo 5. Graça e paz, pastor Wellington.
Deus abençoe a sua vida, né? Nossa irmã Ivete Jorge também está aí na live, neste culto maravilhoso. Irmãos, vamos lá. Está no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Irmãos, nós estamos falando de viver de maneira que adore a Deus, né? Então, irmãos, o Senhor, Ele nos chamou para a liberdade. E nós temos que entender isso, que o Senhor nos chamou para liberdade. O Senhor não nos chamou, irmãos, para colocar sobre nós um jugo pesado. Pelo contrário, Ele veio para nos ajudar, né? Ele falou assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha aí. Então ele fala que o jugo dele é leve, né? Então nós, irmãos, temos que entender o que o Senhor quer falar conosco. Então, Gálatas, capítulo de número 5. Eu estou aqui, né, esperando que você abra a tua Bíblia aí, porque é importante você acompanhar essa leitura para entender o que Deus está querendo falar comigo, está querendo falar com você. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor, né? Mudar aqui. Glórias a Deus. Deus, irmãos, Ele quer nos ensinar algo. Deus, Ele quer nos ensinar algo. E nós vamos aprender. O Espírito Santo, Ele nos guia a toda a verdade. Ele testifica em nossos corações, irmãos, como que nós estamos vivendo. Então, o tema do texto que nós vamos ler está escrito assim, ó: a liberdade em Cristo. Olha que interessante. A liberdade em Cristo. Você é livre, querido, porque nós éramos aprisionados ao pecado, mas o Senhor, Ele nos libertou. Ele nos libertou do pecado. Graças ao Senhor. Ele quebrou as algemas. Ele quebrou as amarras. E nós, irmãos, estávamos destinados ao fogo eterno do inferno, porque havia uma sentença que nos era contrária, mas o Senhor, Ele anulou essa condenação, essa sentença, através do teu sangue derramado na cruz do Calvário. Hoje eu e você, hoje nós temos liberdade. Nós temos liberdade para adorar ao Deus. Glórias ao Senhor. Entrou aí agora Pedro Paulo, meu irmão. Deus abençoe sua vida, querido. Irmã Luciana Guedes também está assistindo conosco. Eu vou ler o livro de Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 5. Creio que já deu tempo aí de você pegar a sua Bíblia. Então está escrito assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus
nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Amém, amados? Olha que coisa maravilhosa. Por que Paulo está orientando aos irmãos lá da Galácia, da igreja dos Gálatas, a viver essa liberdade? Porque, irmãos, se você for ler o capítulo 1, Paulo, ele fala assim no versículo 6: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Porque Paulo, quando ele esteve ali na sua incursão missionária pela Ásia, Paulo pregou a um grupo na verdade, Paulo ele encontra um grupo de homens. Diz ali que tinha uns 12 homens. E Paulo é recebido por eles, mas Paulo percebe que o comportamento daqueles homens, o comportamento daquela igreja, não condizia com a revelação que Paulo havia recebido do Senhor. E Paulo vê que eles são motivados ainda pela religiosidade. Paulo vê que eles ainda têm uma adoração, vamos dizer assim, imposta por alguém ou imposta por alguns dogmas, algumas leis. E Paulo pergunta àqueles homens: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Então, irmãos, e aqueles homens, nós nem sabíamos que havia Espírito Santo. Porém, irmãos, essa pergunta que Paulo fez não foi exatamente na Galácia, foi em Éfeso também, que é na Ásia. E Paulo, ele vê ali que havia uma dificuldade com aquela igreja daquela região dar uma resposta àquilo que o Espírito Santo queria motivá-los. Então, irmão, saindo da igreja de Éfeso, para a gente não fazer confusão, Paulo agora vai para a Galácia e prega para esses homens. E ali ele encontra a mesma situação, no sentido que a religião do judaísmo estava prevalecendo aonde Paulo havia ensinado sobre a graça. Porque o mesmo evangelho que Paulo prega lá na igreja de que a gente vai ver Paulo falando aqui na igreja de Éfeso assim: pela graça sois salvo mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, irmãos, Paulo também ele fala aos Gálatas para que os Gálatas não fossem motivados pelo judaísmo. Então, Paulo, ele fala aqui que nós devemos crer em Jesus Cristo. Nós devemos ter fé somente em Cristo. Então, no livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 8, Paulo vai falar: ó, pois pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E aqui nós estamos lendo no livro de Gálatas que Paulo, ele fala assim também, ó, no versículo 6: pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor.
Então vocês veem que o mesmo discurso que Paulo fala à igreja lá de Efésios, dos Efésios, Paulo fala agora à igreja da Galácia. Olá, neste vídeo, aos Gálatas. E é um grande problema. Então Paulo ele fala assim, quem vos ensinou a fugir dos ensinamentos, dos primeiros ensinamentos? Nós lemos no capítulo 1 aos Gálatas, admira-me que tão depressa estejais passando daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Está entendendo? Por quê, irmãos? Porque quando Paulo parte da igreja da Galácia, dos Gálatas, para outras regiões, chega uma carta até as mãos de Paulo, dizendo, olha Paulo, estamos com um problema aqui. Os judaizantes estão falando aos novos convertidos que eles têm que se circuncidar. Porque, irmãos, a circuncisão era o primeiro pacto que Deus fez com o povo hebreu. Dizendo, todos aqueles que forem hebreus, todos aqueles que fizerem parte deste pacto, Deus orientou ali, terão que circuncidar. Então os homens se circuncidavam em sinal que eles pertenciam ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quando Jesus Cristo vem, Jesus, ele passa pela cruz, ele morre e ao terceiro dia ele cumpriu todos esses pactos, ele cumpriu toda essa lei, de maneira que eu e você, irmãos, depois da morte e ressurreição de Cristo, não precisamos cumprir a lei, neste sentido de que o Senhor Jesus, ele já cumpriu a lei. Então, se nós, irmãos, tivermos fé em Cristo, todas essas coisas nós estamos cumprindo em Cristo. Olha que coisa maravilhosa, amados. Então, irmãos, nós somos livres para somente ter fé. E aquele que tem fé adora ao Senhor. A nossa fé, irmãos, ela é a mais poderosa manifestação de adoração, irmãos. É a nossa fé. Porque a nossa fé, ela nos leva à obediência. A nossa fé, ela nos leva ao temor. A nossa fé, ela nos leva à observância da palavra. A nossa fé, ela nos leva a amar o próximo. Então, irmãos, se eu tenho fé em Cristo, se você tem fé em Cristo, é a maior manifestação de adoração a Deus. Glória a Deus. Entrou aí na live, né? Nosso querido irmão Marco Antônio Brasilino. Está lá em Ribeirão Preto e amanhã nós estaremos juntos ali em Poços de Caldas. Deus abençoe sua vida, querido, tá? Toda a sua família, seus filhos também. E que Deus direcione seus passos, seus caminhos. Deus tem o melhor para você, viu, Marcão? Deus tem o melhor para sua vida, creia. Glórias a Deus. Então, queridos, voltando ao texto, mediante a fé, irmãos, nós somos salvos. Olha que maravilha, irmãos. Porque os judeus estavam falando aos novos convertidos ali da Galácia que eles tinham que circuncidar. Então eles tinham que ter um sinal no corpo. Olha, irmãos, olha que coisa interessante. Eles tinham que ter um sinal no corpo deles. Olha, irmãos, olha o que Paulo fala em um dos textos. Eu trago em mim as marcas de Cristo. Não, irmãos, pelos açoites, pelas chibatadas, pelas feridas, mas, irmãos, pelo sentimento de adorar a Deus. O sentimento de adorar a Deus. E é pela fé que vem essa verdadeira adoração.
Então, irmãos, Paulo ele já está falando aqui. Olha, vocês querem então que pela carne vocês mostrem que vocês são de Deus. Irmãos, não é pela carne que nós vamos mostrar que nós somos de Deus. É pelo Espírito. O que vai comprovar em nós, amados, que nós somos de Cristo, não são as obras da nossa carne, porque as obras da carne são más. olha que coisa perigosa. As obras da carne, elas são más. Mas a obra do Espírito, irmãos, não tem condenação as obras ou a obra do Espírito. Porque, irmão, se eu quiser mostrar que eu sirvo a Deus pelas obras da carne, amados, eu estou fadado à derrota, à vergonha e ao fogo do inferno. Mas é pelo Espírito. Importa que aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, Paulo, ele vai agora tratar com o povo daquela igreja, principalmente com aqueles que estavam obrigando aquelas pessoas a se circuncidar. Paulo fala assim, ó, se vocês quiserem andar pela carne, o problema é seu. Aí ele começa aqui a falar no versículo 16 do capítulo 5, o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, vai falar assim, ó: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Tá vendo, queridos, que como andar pela carne não dá certo? Não adianta eu querer mostrar que eu sirvo a Deus pela carne, porque a minha carne, irmão, só tem coisa ruim. Andar pela carne, de maneira alguma eu vou conseguir mostrar algo, ter a aparência de piedade, a aparência de santidade. Como Jesus falou assim aos fariseus mais uma vez: vocês são como sepulcros caiados. O que é caiados? Pintados. Vocês estão pintados, enfeitados por fora, mas dentro do sepulcro é cheio de podridão. Então, querido, eu e você, nós temos que andar pelo Espírito e não pela carne. Então fala aqui no versículo 17: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Está vendo? A carne, irmãos, ela não cumpre os desejos do Espírito. Do mesmo jeito que o Espírito vai esforçar em mim para que eu não eu cumpra os desejos da carne. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O que Paulo está falando aqui? Se vocês são guiados pelo Espírito, então vocês sabem que não é na circuncisão ou no sinal da carne que vocês serão salvos. Porque se vocês se circuncidar, então cumpram um só mandamento da lei, quebra todos os mandamentos da lei. A palavra do Senhor diz. Olha aí, que perigo que é. As obras da carne são conhecidas. Olha aí, quem quer andar pela carne, as obras são, prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amados, se eu quiser
servir ao Senhor pela carne, olha aí, não vou alcançar o reino de Deus. Porque a minha carne, irmãos, ela é má. Pela carne, irmãos, aí eu falo, não, mas eu tenho que sacrificar a carne. Irmãos, o Senhor Jesus, irmãos, Ele já fez todo o sacrifício. Nós não temos que sacrificar, nós temos que morrer. Olha, é diferente. Nós temos que morrer e nascer de novo. Então, amados, olha aí. Assim, ó, como Paulo fazia, que nós temos que andar pelo Espírito, ó. O fruto do Espírito, porém, é o quê? Amor. Então eu quero voltar o que nós lemos no capítulo 5, no versículo 6. Ó, pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Olha, a fé que opera pelo amor. O amor, irmãos, é o fruto do Espírito. Por que Paulo fala assim, ó, o fruto do Espírito, porém, é amor? Porque o amor, irmãos, depois ele vai ter as suas derivações. Olha que coisa maravilhosa, querido. Porque, irmãos, se essas derivações que são, ó, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, se essas derivações estiverem desvinculadas do amor, elas são falsas. Elas não surtirão efeito. Elas não produzirão em nós benefícios para a salvação. Então essas derivações, ela vem do amor. O fruto do Espírito é amor. E o amor gera alegria. O amor gera paz. O amor gera longanimidade. O amor gera benignidade. Bondade e fidelidade. O amor gera mansidão. O amor gera domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ó, e os que são suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então aqui está falando aqui, ó, e os que são de Cristo Jesus, ó, mataram a sua carne, essas paixões, morreram. Desejos que nós lemos lá dos frutos, não pode existir em nós, queridos. As obras da carne, vou ler mais uma vez, as obras da carne são conhecidas. Irmãos, e tem muita gente falando que é o diabo. Olha, pastora, muita gente fala aqui, ó, que prostituição é diabo. Muitas pessoas falam que impureza é diabo. Muitas pessoas falam que libertinagem é o capeta. Que idolatria, feitiçaria, inimizade, porfírio, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes. Irmãos, tanto é que muitas das vezes entram pessoas bêbadas na igreja. Aí a pessoa ora pro capeta sair dele. E aqui está falando que é obra da carne. Irmãos, então o que precisa não é uma libertação de espíritos, mas uma mudança de caráter. É matar realmente a carne. Matar a carne para viver em espírito. Por isso que muitas pessoas, amados, que recebem oração e que oram, não surte o efeito da oração. Sabe por quê? Porque não se esforça para matar a carne e para viver em espírito. Capítulo 5, versículo 17, da segunda que Paulo escreveu aos Coríntios. Olha, os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas, tudo se fez novo. Então, amados, aí nós vamos ver aqui, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também. Espírito.
meu amado e minha amada, vamos ser guiados pelo Espírito. Vamos andar em Espírito. Então, irmãos, nós temos que ter mansidão, domínio próprio, ser bondoso, ser benigno, ser mansos. Nós devemos ser portadores da paz. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que é você ser portador da paz, amados? Não é só você ter paz interior, mas você transmitir aos outros esta paz. Alegria. Nós temos que ser portadores da alegria. E tudo isso, irmãos, nós só conseguiremos se tivermos em nós o amor, que é o verdadeiro sentimento cristão. Porque Deus é amor. Olha aí. O verdadeiro sentimento de Cristo, irmãos. Que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilha, né? Amados, esta é a palavra que o Senhor falou conosco nessa noite. Andemos também em espírito, amados. Andemos também em espírito. É isso que o Senhor quer de mim e quer de você, amados. Então, irmãos, eu quero mais uma vez estar orando, finalizando este culto. E quero estar te convidando, amados. Terça-feira nós teremos outro culto. Terça-feira, se Deus quiser. Eu não estarei aqui em casa, estarei ali em Poços de Caldas. Mas ali do hotel mesmo, nós faremos uma live, um culto. E o Senhor há de nos abençoar, amém? Quero estar te convidando para no próximo domingo. Irmãos, todos os domingos nós estamos ali na igreja. Claro, com todos os cuidados, com máscara, com distanciamento, com o culto nas suas horas, né? Seus minutos, estando ali reduzido. Estamos das 8 da manhã às 9. E eu vou estar ali, irmãos, para ministrar a Santa Ceia. Então, se você se sentir bem de estar ali, tomando todos os cuidados que está sendo aí orientado, né? Com o distanciamento, com as máscaras, e quiser ali pegar e participar da ceia, pode ter certeza, irmãos, que eu vou estar ali para servi-los. Amém? No próximo domingo, às 8 da manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E a minha oração agora, irmãos, é para que todos nós tenhamos uma semana de paz, uma semana abençoada, e que este vírus, irmãos, seja derrotado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Porque é o sangue do Senhor Jesus que nós temos que clamar neste momento, irmãos. O sangue de Cristo, ele cura toda enfermidade e ele nos purifica de todo pecado. O remédio que as indústrias ou a indústria farmacêutica produz, ela pode curar as enfermidades, mas purificar de pecados só o sangue de Cristo. Amém? Então eu quero estar orando juntamente com você. Senhor meu Deus, o nosso Pai, mediante, Senhor, a Tua palavra, que é infalível, que é inerrante, nós clamamos ao Senhor neste momento.
para que o Senhor perdoe os nossos pecados, através do sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz, como sacrifício vivo, e assim nós podemos obter a vida eterna, a salvação de nossas almas. Senhor, nos guia, Senhor, nos guia sim por um caminho puro, um caminho santo e um caminho verdadeiro, porque, meu Deus, para isso nós fomos chamados, para a santificação. Nos separe sim, meu Deus, daquilo que não te agrada, nos separa daquilo que te ofende, ó Pai, e nos conduza num caminho bom, num caminho perfeito. E este caminho perfeito nós seremos conduzidos através do Espírito Santo e através da Tua Palavra, Senhor. Meu Deus, nos dê uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de conquistas. Que toda derrota, que toda vergonha seja repreendida em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor nos possa dar a paz, que o Senhor nos possa dar a vitória, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Todos dizem amém. Deus vos abençoe e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau.